A filosofia no hospital, a medicina em observação. Nós damos hoje o início à 50ª edição do Café Filosófico, com mais de 3 anos e meio de eventos, trabalhos voluntários, criando cultura e recebendo-a pela doação. Muito grato a vocês por mais esse encontro. Medicina e hospital, medicina e filosofia são temas que, apesar de historicamente percorrerem caminhos muito íntimos, recentemente têm aproximado discussões que têm levado uma à contribuição da outra, numa visão multidisciplinar, cada vez mais em que o saber fragmentado nos levou à mutilação do conceito e da prática da nossa humanidade. Pensando então uma maneira integrada, a filosofia e a medicina têm causado um aumento expressivo de médicos, faço isso com observação pessoal, nos cursos de filosofia. Eu que já tenho 20 anos como professor universitário, com turmas de especialização em filosofia clínica, vejo no Brasil afora, por exemplo, uma quantidade imensa de médicos fazendo filosofia. Por que será? É bom lembrar que o título de doutor em medicina, originalmente do latim, quer dizer doutor em filosofia. Philosophic Doctor, PhD, é em filosofia, posto que é da filosofia que vem a concepção de medicina. E no sentido de discutir essas questões, eu gostaria pessoalmente de percorrer rapidamente, com apenas apontamentos, alguns conceitos filosóficos que permeiam a história da medicina. Entre eles, basicamente, a ideia de corpo e o binômio e a oposição saúde-doença. Quando uma pessoa está ameaçada em sua vida com a aproximação do que parece ser, do que concebe, talvez não havê-la bem pensado, mas chega à porta e bate sem pedir licença, a noção de morte, parece que muda muito os nossos conceitos de vida. A morte é, por assim dizer, em seu anúncio, uma reflexão. De certa maneira, pequenas mortes são grandes reflexões. É muito comum, por exemplo, fazer uma pergunta bastante popular: qual a maior certeza da vida? Sabem dizê-la? É o que mais se ouve dizer. Entanto, não é verdade. Fosse na prática, não viveríamos postergando os nossos momentos mais importantes para depois. Não faríamos projetos de tão longo prazo e viveríamos uma sociedade de consumo como a que vivemos. Isso faz dizer, isso é prova legítima, desde a psicanálise, a desvelar toda essa pseudo-racionalidade, que na prática, quando chega a doença ou a ameaça da propriedade que não pode mais ser assegurada pela saúde, que os conceitos, inclusive do capitalismo, desaparecem. A morte só é uma certeza diante dela mesma. Até lá, a morte é um conceito abstrato. E é dessa maneira que o conceito de morte traz, paradoxalmente, o conceito de vida. Repensar a vida a partir da morte. Uma ideia antiga, trágica, desde os gregos, que tinham uma vida curta, em média 30 anos, entre os gregos heróicos dos tempos homéricos, e que certamente precisavam se preparar para a morte, posto que era inevitável. É nesse sentido que quando alguém então vai ao hospital e tem de anúncio uma perspectiva real de morte, essa pessoa, pondo-se em reflexão, não só ela como a família e todos os mais próximos, vem a filosofia contribuir para a seguinte questão: qual é o conceito de vida? Que vem através do hospital, talvez como lugar, através do médico e ou da medicina como anúncio, uma questão filosófica de origem: o conceito de vida. É pensando nisso que, em grande parte, este conceito foi alienado. E é curioso que não é a própria pessoa que hoje detém o conceito da própria vida.
E lamentavelmente, em grande parte, o conceito de vida ficou para a medicina. Definir isso. E definir, inclusive, sobre o outro. O próprio a viver ou morrer ter menos valor, em sua opinião, conceito, ideologia, do que o médico que lhe cuida, fazendo dele objeto da medicina e a vida um conceito de tratamento médico e não originalmente filosófico. E essa inversão de valores, quando a filosofia deixa de ser legitimamente um espaço de vida, de questionamento sobre tudo, e é postergado para que a medicina cumpra um papel que por muito tempo não esteve preparada para definir o que é vida. Ora, essa questão pode e deve ser tratada quando, diante de situações limites como essa, chega alguém no consultório, eu como terapeuta e filósofo clínico, já encontrei situações limites em que alguém, se questionando sobre o que era a vida, diante da ameaça de perdê-la, me ponho a perguntar, como filósofo, que cumpre a função de ajudar as pessoas a pensar por si mesmas, sem jamais eu pensar e responder por elas, porque cada um, uma nova perspectiva e liberdade para se definir, por que haveria eu de lhes responder? Mas será que a própria pessoa sabe se responder? Bom, é aí que o conceito de vida precisa ser recuperado à própria pessoa. Um dos elementos mais usados para definir o que é vida vem de Aristóteles. E ele é dado pelo conceito de corpo. Como se vida, e isso não é apenas uma definição dele, como se a vida ficasse restrita ao corpo e suas funções biológicas preservadas. E o que é corpo para Aristóteles? Ele, que por sua vez era filho de médico, ele, tutor de Alexandre o Grande, e que junto com Platão, junto com Sócrates, forma a base do que chamamos de pensamento ocidental. A definição de Aristóteles é muito tranquila. É tudo, corpo, é tudo que está da pele para dentro. É uma definição espacial de corpo. E havendo vida no indivíduo, pertence a esse limite físico da pele para dentro. Terminado este corpo, terminaria a vida. Assim foi definida a medicina, e a medicina a cuidar do corpo, e portanto, um conceito, se equivocado ou não, é apenas um, a cuidar da vida. A vida, portanto, foi definida classicamente, em seu mais importante e mais popular dos conceitos, como uma vida material e biológica. Certamente que já não era de Platão e Sócrates, para os quais a vida vinha antes do corpo e para além do corpo. Pensando então a noção de corpo, eu gostaria de lhes apresentar 5 paradigmas históricos que fizeram da noção de corpo correspondentes estatutos políticos e que investiram na filosofia e na medicina e no hospital correspondentes conceitos em que pessoas durante a história tiveram que responder a isso. Eu, diante da morte, qual o sentido da minha vida? Vamos a algumas delas percorrendo aqui desde a nossa cultura grega clássica. Os gregos, basicamente aqui entendendo do 5º século antes de Cristo até a época de Cristo, os gregos entendiam uma separação entre corpo e alma, porém, muito claramente, já que para eles o conceito de alma, mente, era superior ao próprio de corpo, o corpo como uma apropriação da alma, era preciso que este corpo não atrapalhasse o que era superior da razão. E a maneira como os gregos faziam isso era fortalecer o corpo para ele não pesar a alma, para ele não atrapalhar o pensamento. Um corpo disciplinado daria forças físicas para uma mente forte. Uma mente sã exigiria um corpo são.
essa disciplina, como Platão definia o corpo, o fardo, o peso da alma. Se assim é, que seja um animal forte. Mas essa noção dos gregos foi substituída e radicalmente pelo seu oposto em valores sobrepostos. A alma, ainda permanecendo superior ao corpo numa hierarquia de valores, no entanto, não poderia carregar esse corpo que seria inimigo da alma. E no cristianismo, especificamente o catolicismo, a partir do 3º século depois de Cristo, com a queda de Constantinopla, onde os perseguidos cristãos se tornaram perseguidores, e o estatuto do poder no catolicismo, Cat-Holos, a Igreja Universal, fez do cristianismo, que era a docilidade do dar a outra face, da alma em corpo no mundo, enquanto durasse o corpo, a alma, passou a ser, sobretudo, o corpo e o domínio do corpo pela alma. E é nesse sentido que agora passou o corpo a ser um atrapalho, um empecilho. E a maneira entendida, politicamente interessada, foi diminuir as forças do corpo, castigá-lo, mortificá-lo ao máximo, para que não atrapalhasse a alma. É claro que isso serviu bem ao propósito da escravidão, em que o corpo diminuído, enfraquecido, não poderia rebelar-se, e com ele o domínio da alma, das almas perversas que fizeram, em nome do cristianismo, uma idade não apenas das trevas, mas poderosamente sombria. Foi isso que levou, no século XVII, à busca do renascimento. Recuperar dos gregos antigos a ideia de um corpo forte, mas não agora à maneira dos gregos, em que o corpo e a alma tinham elementos ambos sagrados. No Renascimento, tendo Francis Bacon, 1600, René Descartes, toda a coleção de grandes filósofos e matemáticos e geômetros, surge a proposta da ciência, mais tarde no século XIX do positivismo, em separar radicalmente qualquer vínculo entre corpo e alma. A alma pertenceria ao âmbito dos valores, da educação, da história, mais tarde da psicologia, e o corpo pertenceria à medicina, ao estado de natureza. Não pertenceria mais sequer à própria pessoa, porque as leis que regeriam o conhecimento sobre o corpo exigiriam o domínio da verdade, o domínio geométrico da verdade. Então, o corpo pertenceria a quem tivesse o conhecimento matemático da realidade. O meu corpo não mais me pertence à subjetividade. O meu corpo pertence a quem tem domínio sobre as leis naturais. O afastamento do corpo do vivente, do próprio vivente, fez o corpo um objeto, mas não da própria pessoa, porque assim eram os gregos. Para os gregos, o corpo é objeto da alma, mas do próprio vivente, com autonomia, ele sobre o próprio corpo. Agora, o corpo não pertence sequer à própria pessoa. Daí, se eu quisesse perguntar no início do Renascimento para cá, e ainda encontro isso, sobre as minhas dores, sobre os meus sentimentos, sobre a minha existência biológica e grandemente o meu conceito de vida pessoal, não deveria perguntar-me a mim mesmo, nem ao autoconhecimento. Deveria perguntar ao médico. Tutelado ao outro, o autoconhecimento. Não é mais conhecimento. Essa tutela foi alienação. No início do século XX, nós tivemos uma mudança radical, um quarto sistema histórico-filosófico sobre a ideia de corpo, que depois de separado, houve uma união profunda entre o que se poderia entender de corpo e alma numa simbiose, difícil de separação, mas com complicadas relações entre um e outro. Nós temos de dois extremos, desde o existencialismo ao estruturalismo, com grandes filósofos, dos quais eu vou citar 3 bem rapidamente. Eu começaria com o francês Merleau-Ponty, que em sua obra A Fenomenologia da Percepção,
ele redefine a noção do objeto visto, o corpo, como pertencendo também ao ângulo de vista de quem o observa. Isso funciona assim: quem quer perceber um objeto, e ele usa, por exemplo, a ideia de um cubo, diferente da ideia de um quadrado. Ao dar foco ao conceito de cubo, então eu vou ver o cubo sobre a mesa. Não é a mesa, não é o chão para depois da mesa, não é o espaço que nos circundeia. O conceito é: eu vou ver e dar definição ao cubo, a este objeto. O ser humano não consegue ver o outro lado deste objeto, o cubo. Não consegue ver a posteridade, a interioridade, o volume. Tudo que ele vê é plano enquanto olhos. Então, o ser humano intui o que há por trás. Ele imagina o que falta aos olhos para completar a tridimensionalidade do cubo. A maior parte do cubo é imaginação, é intuição. Não é visto fisicamente. É memória, se repassado anteriormente. A maior parte do corpo conhecido pertence aos olhos de quem vê. A inteligência de quem calcula pressupõe, completa, e não mais ao objeto que é dado. Com isso, Merleau-Ponty une claramente: não há como separar a coisa vista do olhar. A mesma coisa, por dois olhares vistos, implicam em diferentes realidades. Construiu-se então a ideia clara de que o corpo pertence a quem o vê, e não apenas como objeto independente do olhar. Essa conjugação entre coisa vista e quem vê, ele resume assim de uma maneira muito poética: o mundo que o olho vê é o olho que vê o mundo. Uma conjugação de simultaneidade. É nesse sentido que tempo e espaço são vetores de perspectiva. Tempo e espaço significa história. E daí surge o existencialismo, em que o corpo pertence à história, o corpo tem contexto, o corpo tem angulações, o corpo tem um conjunto de observações que não pertence ao corpo. Pertence, portanto, ao ser, à sociedade e às relações de poder, que estão conjugadas entre os diferentes olhares dos que querem mandar, dos que querem ser mandados. O corpo de um é complexo de muitos. Ninguém está só numa relação social. Georges Canguilhem foi um grande filósofo que estudou com Jean-Paul Sartre, entre outros grandes filósofos, também francês, um homem dedicado à vida contra toda forma de institucionalização do poder sobre o humano. Ele foi um dos heróis da resistência antinazista na França, mas ele percebeu que a filosofia corria o risco de se tornar muito abstrata e descomprometida da vida. E é nesse sentido que ele foi atrás de um saber que pudesse ter um vínculo mais forte com o homem, e fez medicina. Ao estudar medicina, sendo um grande doutor em filosofia, conjugado esses saberes, ele publica em 1943, na sua tese de doutorado, O Normal e o Patológico. Essa obra de Georges Canguilhem é que dá origem ao que hoje nós vamos dizer e saber que há diferença entre o conceito de doença e de doente. Ele instaura essa diferença. E essa diferença ele coloca de uma maneira muito clara, porque ele restitui a autonomia do sujeito, da pessoa, em ser a autora do conceito de saúde. Ela, a autora do conceito de doença, e não médico, e nem as ciências naturais. Porque ele vai observar, imagine, por exemplo, ele estuda, entre várias doenças, a chamada afasia, para investigar a seguinte questão: imagine uma pessoa que está doente, só que ela própria não sabe, ainda não tem efeitos dessa doença. Vamos imaginar, por exemplo, outra coisa, que uma pessoa tenha câncer ou AIDS, e que ela não sabe disso, e não tem os efeitos disso, mas morre atropelada. Não tinha a ver com a doença, morreu. Na investigação, na autópsia, verificar-se-ia que o seu corpo tinha a doença. Ora, ela própria não estava doente.
mas o corpo teria doença. Então observou-se que doença, independente do doente, era imputar no outro um mal-estar que ele próprio não tinha. Imagina uma pessoa que se compraz com a dor. Por que considerar que nela a debilidade física seria uma doença? Quantas e quantas vezes a doença é para o doente o conforto psicológico de conseguir perdão diante da culpa, diante de dramas familiares. E se você restitui a saúde na pessoa, ela perde jogos de argumentação, jogos de comportamento. Enfim, o julgamento sobre a verdade do corpo é trazida para o sujeito. E é nesse sentido que Georges Canguilhem, ele questiona o positivismo, essa tese da universalidade do saber, independente da subjetividade, e coloca uma interpretação na sua pergunta fundamental, na sua tese de doutorado, que é essa: será que existem ciências para o normal e para o patológico? A resposta que ele dá ao longo da sua obra é que o conceito de normalidade advém do conceito de constância fisiológica e trabalha com a semântica do hipo e do hiper, do menos e do mais, observando, por exemplo, uma quantificação das hemácias no sangue. Mais do que o padrão seria doente, ou menos do que o padrão seria doença. Essa quantificação universal que não permite a singularidade, ele vai dizer que ela, como estado diagnóstico, no que ele vai fazer uma crítica à nosologia, essa parte da medicina que classifica a existência de doenças, criando coisas como o DSM-4, que são classificações internacionais de doenças, independentes dos doentes, independentes dos diagnósticos variantes, criando um estatuto de poder para o médico e não para a relação também com o próprio doente. E ele vai perceber que essa classificação, ela é que patologiza a pessoa. Não é que não existam doenças, mas o conceito de doença é copartido entre a relação paciente e médico, e não exclusivamente com poder de verdade sobre o outro, como se ele não fosse um ser vivo. Perguntas que ele faz e que questiona a maioria das chamadas baterias de teste, que valem tanto para os aspectos médicos quanto psicológicos. Ele se faz perguntas que, graças a Lee, e estamos falando em 1940, hoje elas já são mais conhecidas. Isso não quer dizer que ainda por todos, muito menos praticadas. Coisas como essa: uma análise diagnóstica deve levar em consideração o antes do paciente, a sua relação com as palavras e o mundo. O que essa pessoa diz por doença, por sensação de mal-estar. A relação desta pessoa com o hospital, o laboratório, o lugar institucional onde ele vai ser tratado, porque ele pode ser ali refém de uma situação na qual ele está alienado, preso, amordaçado, economicamente, fisicamente, até quimicamente. Será que essa é uma relação de estresse, é uma relação de calma, de autonomia, de respeito, sujeição, fragilidade, alienação? Enfim, todas essas variantes fazem diferença numa análise diagnóstica? Por certo que todo bom médico sabe disso, e que não se pode ter, em primeiro lugar, uma classificação diagnóstica para depois ouvir o outro. E que essa relação de ouvir o outro implica em redefinir até, mesmo que eu tenha o conceito de doença, redefinir o conceito de doente. Eu vou retomar na Idade Média uma figura muito querida, que é Francisco de Assis, quando era e se definia como saudável em seu corpo debilitado. E não é raro nós vemos isso, que a doença se torna uma forma saudável de alguém viver no mundo, subjetivamente. Ora, o quinto grande paradigma, que é pós-aristotélico de corpo, como linha limítrofe de saúde e de vida, recoloca a noção de vida para além do corpo.
Pesquisadoras como Elizabeth Kubler-Ross incluem inclusive a morte como uma qualidade de vida, fazendo diferença morrer bem ou morrer mal, com saúde ou doença, e até saber se a minha vida me pertence para eu, sobre ela, decidir em questões como o suicídio, de tal maneira que ela participe também da sociedade. Ela que foi, junto com Madre Teresa de Calcutá, ambas tiveram esses encontros incríveis, adotando pelas primeiras vezes os aidéticos, essa renovação dos antigos leprosos, a serem acolhidos enquanto qualidade de vida e saudáveis, psicologicamente e até fisicamente definidos em seu bem-estar espiritual diante da vida. Uma visão sistêmica de corpo, em que se este copo com água me apetece a boca e eu salivo, ele já faz parte do meu corpo. É uma questão apenas de tempo para que eu beba água. Então, o que está fisicamente separado da minha pele pode já estar conceitualmente definido como minha saúde. Assim, terapeuticamente e até medicamente, nós já vimos isso em alguns programas de televisão, cuidar da saúde de uma pessoa talvez seja cuidar da casa dela, dos filhos dela, dos seus livros, das suas plantas, das pessoas que lhe são queridas, e não do corpo. Um bom tratamento de saúde implica entender para cada pessoa o que significa para ela vida saudável. Bom, eu pesquisei e encontrei um grande médico, pintor, artista político português, escritor, chamado Abel Salazar, que escreveu belíssimos trabalhos sobre medicina, psicologia e filosofia. Uma frase incrível, que eu acho que sintetiza coisa semelhante ao que pretendi dizer. Ele diz que o médico que apenas sabe medicina, nem medicina sabe. E aquele que sabe e reflexiona sobre os conceitos de corpo, vida, morte, valores, relações médico-paciente, e se fizer isso competentemente, como todos esses que eu citei, o que eu deixarei para o querido Railton, professor Railton, falar bem sobre Michel Foucault, aluno de Georges Canguilhem, valerá a pena dizer o que agora a prática nas formações. Iniciei a fala dizendo: os médicos hoje têm sido demonstrados ser, em suas pesquisas e seu trabalho, por necessidade histórica, nossos novos grandes filósofos da contemporaneidade. Eu agradeço aos médicos, agradeço aos filósofos, aqueles que talvez não saibamos quando começa um e quando começa outro. Falo o que o querido Railton vai mostrar muito bem, da mudança que ocorreu na medicina no século XVIII para o século XIX. Se de um lado a medicina era o lugar da clínica, não do saber, mas do cuidar, foi com o positivismo, foi com a naturalização do corpo para o conhecimento médico e não mais para a subjetividade do próprio doente, que a medicina deixou o hospital enquanto clínica e o hospital passou a ser uma escola, o lugar do saber, e o outro o objeto desse saber. E aí o conhecimento, o doutor, título nobiliárquico de respeito ao superior, inverteu o que antes era, malgrado a Idade Média e seus horrores, era filosoficamente mais digno. O médico era um terapeuta, depois ele se tornou um doutor do saber, ao ponto de dizer: cale-se, paciente, eu não estou falando com você, estou falando com outro médico e você é objeto. Quando então a medicina no hospital deixou de ser um lugar da clínica e passou a ser o lugar da escola e do saber, ela pretendeu ser ciência. Georges Canguilhem diz claramente: medicina não é ciência, e se tornar ciência mata a saúde. Medicina é clínica científica, é em primeiro lugar
um estado de cuidado para com o outro, em que todos os múltiplos saberes de outras ciências, a química, a bioquímica, a anatomia, a fisiologia, servirão para que o médico cumpra o seu papel original, o de cuidar. Mas isso foi postergado para os enfermeiros, enquanto o médico ficou para o saber. Que a medicina volte a ser, diz Jorge Canguilhan, o seu destino básico, um saber multidisciplinar, dedicado ao homem por excelência, o cuidador da vida, e não aquele que ensina o outro a viver como se estivesse do lado de fora, semideus. Porque nós temos muitos médicos que aprenderam essa lição. Eu louvo e parabenizo a eles. Muito obrigado. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Tudo bem? Quando o Will me convidou para falar aqui nesse café filosófico, o Will me convida, é mais do que um convite, é uma intimação, né, Will? Eu já logo respondo prontamente sim para ele. E como professor de filosofia, mais estudante, eu acho que professor, eu me coloco aqui na condição de quem aprende. Me coloco na condição de quem não sabe. E não sabendo, o que a gente pode fazer? Fazer perguntas, refletir, dialogar. Nesse sentido, eu vou expor aqui as minhas reflexões, a minha aprendizagem. Eu acho que filosofia é um campo do aprender, muito mais do aprender do que do ensinar. E filosofia é um processo, né? E esse objeto, a medicina, tão caro para a nossa sociedade, ainda mais numa época política que a gente vive no país, onde esse tema é o tema da hora, né? Perpassa aí os telejornais, as conversas cotidianas nos lares e na sociedade. E aí, o instrumental teórico aqui dessa minha reflexão com vocês é o Michel Foucault, tá? Eu quero primeiro fazer uma introdução geral ao pensamento dele e depois me ater ao nascimento da clínica, que é exatamente a reflexão, uma das reflexões que ele faz sobre medicina. Me permitam então compartilhar com vocês o meu aprendizado. O pensamento do Foucault, ele é transversal, ele perpassa várias áreas do saber. Nós podemos falar em 3 momentos do pensamento do Foucault. Um Foucault arqueologista do saber, que escava mesmo o saber, demonstrando a construção social das verdades, verdades científicas, verdades morais. O Foucault genealogista, o que vai se fixar nas relações de poder e demonstrar como essas tramas de poder se estabelecem, especialmente na modernidade. E o último seria o Foucault da ética, o Foucault da estética da existência, o Foucault da história da sexualidade. O problema central que a gente pode identificar na obra do Foucault é o problema do sujeito. E aqui sujeito tem um sentido profundo, amplo, ainda mais quando a gente fala em modernidade, né? Então, que sujeito é esse que Foucault analisa? O sujeito que constrói saberes, o sujeito na sua relação com o saber e o sujeito consigo mesmo. Seria essa ética no sentido de uma estética da existência. O sujeito, para Foucault, claramente é uma construção histórica, né? O sujeito é um conceito criado, inventado recentemente e que fatalmente dará lugar a novos sujeitos, né? A subjetivação, a construção da subjetividade do sujeito, ela é temporal, espacial. O sujeito não é universal, como pretendera Kant, tá? Ele é fabricado social e historicamente. O homem, enquanto produtor de saberes, é aquele que inventa e que constrói saberes nesses tempos e nesses espaços. A cada época histórica, alguns saberes são possíveis e outros não são possíveis. Foucault faz uma arqueologia dos saberes, então, explicitando como nasceram as ciências naturais, as humanas, as sociais, especialmente a psicologia, e a história da loucura vai mostrar muito bem o nascimento da psicologia, a clínica médica, a psiquiatria positiva,
que separa definitivamente, não é, a loucura dos outros desatinos e se apropria dela. A construção do saber está para ele brincada em relações de poder. São feitos os jogos com a verdade. Para ele, como para Nietzsche, a verdade é uma construção histórica. Não há uma verdade universal, então, em filosofia, em ciência ou em moral. Tá? A filosofia, portanto, é uma relação com o pensamento. Um debruçar crítico sobre o próprio pensamento produzido em teias específicas de poder. Ela, a filosofia, dá vida ao pensamento. É uma maneira de dizer e de enfrentar os problemas. A verdade é uma invenção histórica e depende de um conjunto de forças. Tá? Ela é o efeito das relações de poder. A verdade é aquilo que as pessoas que estão investidas no poder, ou de poder, no domínio das relações sociais, impõem como verdade. O poder, então, produz saberes, e da posse desses saberes são estabelecidas novas relações de poder. Saber e poder, então, estão intimamente relacionados no pensamento dele. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas teias, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer a ação do poder. O sujeito é sujeito e sujeita. É sujeitado e também sujeita. Os indivíduos nunca são alvos inertes e consentidos de um poder. São centros de transmissão de poder. Todas as relações são permeadas pelo poder. O poder não é simplesmente uma relação de opressão, como a gente pensa naturalmente. O poder é também produção. Produção de subjetividades, de sujeitos. O poder produz saberes. O poder produz verdades. O poder não está sob a posse de alguém ou de uma instituição apenas. Está espalhado nas redes de relações. E os indivíduos são correias, então, de transmissão do poder. Antes, lá no século XV, XVI, XVII, na experiência do absolutismo monárquico, nós temos a figura do soberano, da soberania, aquele que detinha o poder sobre vida e morte, até num paradigma defendido no Leviatã, lá pelo Thomas Hobbes. A modernidade inventou a disciplina própria da produção capitalista industrial, ligada às instituições. A disciplina é uma tecnologia de poder, é uma forma de executar o poder. A disciplina é o poder individualizado. Aparece então o indivíduo na modernidade e a disciplina se exerce sobre esse indivíduo, esse sujeito que aparece. A ação do poder sobre o corpo do indivíduo, no espaço e no tempo. A disciplina vem de fora do indivíduo, mas é internalizada pelo indivíduo. O indivíduo aprende no confinamento disciplinar a controlar-se. Ele é confinado nos espaços de poder. O disciplinamento do indivíduo é a docilização do seu corpo. Então é preciso confinar o indivíduo nas instituições. Os indivíduos são sequestrados e levados para dentro das instituições na modernidade, e onde sofrem o processo disciplinar e onde são sujeitos e sujeitados. Escola, igreja, fábrica, casa, hospital, exército, prisão. Depois que passaram por esse processo, os indivíduos estão aptos a sair dessas instituições, porque eles aprenderam a exercer o controle sobre si mesmos. E aí, Foucault também fala do biopoder. Uma coisa é o poder disciplinar exercido sobre o indivíduo, sobre o seu corpo. Outra coisa é o biopoder. A disciplina confina. O biopoder surge no final do século XVIII e se desenvolve no século XIX. Ele é uma tecnologia que complementa a disciplina. Ele age sobre a grande população. É o poder sobre a vida. É o poder que abriga a vida, que obriga a vida, e não a morte. O Estado moderno deve fazer seus cidadãos viverem. Criam-se então políticas públicas, previdência,
saúde, começa a discutir uma universalização da educação. O biopoder se torna um mecanismo de poder-chave para a política. O poder da disciplina é exercido sobre os corpos, nas instituições, e o Estado exerce através do biopoder o controle sobre toda a população, com suas políticas de garantia e conservação da vida. O sujeito moderno é efeito do biopoder e da disciplina. Foucault pensa a nossa época permeada por tramas, onde se dá a fabricação do sujeito, nos possibilitando a compreensão de um caminho para sermos mais livres. Aí, nessa linha de raciocínio arqueológico do saber, ele se debruça entre os séculos 17 e 19, com efeitos também no século 20, demonstrando como esses discursos fizeram nascer a clínica médica enquanto uma utilidade pública e de vital importância para o Estado moderno no controle via biopoder das grandes populações. Traduzir o pensamento outro na perspectiva do Foucault, procurar dizer o que eles disseram, é tradicionalmente fazer uma análise do significado. Isso aqui no que concerne aos discursos médicos. O aparecimento da clínica como fato histórico deve ser identificado com o sistema dessas reorganizações gramaticais organizadas na linha do tempo. Por onde começa, no século XVIII, o diálogo entre o médico e o doente? Com uma gramática e estilo próprio. O que lhe dói? A clínica deve sua real importância ao fato de ser uma reorganização em profundidade, não dos conhecimentos médicos, mas da própria possibilidade de um discurso sobre a doença. Discurso-poder. Discurso, portanto, que é sempre permeado pelo poder, que nasce do poder. Numa perspectiva essencialista das doenças, o médico deveria abstrair o doente para conhecer o fato patológico. O sucesso da cura dependia do conhecimento exato da doença enquanto essência universal. O conhecimento da doença seria a bússola do médico. Os médicos deveriam se limitar a conhecer as forças dos medicamentos, das doenças, por meio de suas operações. Os médicos deveriam observar com cuidado, se aplicar a conhecer as leis e não se esgotar na investigação das causas físicas, uma perspectiva meramente empirista. Para tanto, era preciso toda uma hermenêutica do fato patológico, toda uma interpretação linguística que emergia do olhar médico universalizante. O que a medicina chama de histórias particulares, na verdade, eram efeitos de uma multiplicação provocadas pelas variações qualitativas das qualidades essenciais que caracterizavam as doenças, ou seja, o individual tinha como paradigma o universal, as essências universais da dosologia. A boa medicina deveria receber do Estado testemunho de validade e proteção legal. A ela cabia estabelecer a existência de uma arte de curar, o que se incorporará à lógica do biopoder. Então, o Estado deveria testemunhar, deveria validar, deveria dar proteção legal, estabelecer, garantir a existência dessa arte de curar. E o Estado se serviria dessa arte de curar também na perspectiva do biopoder, do controle das populações. A medicina, da percepção individual, da assistência familiar, dos cuidados a domicílio, só poderia encontrar apoio em uma estrutura coletivamente controlada e que reconhecia a totalidade social das doenças. No século XVIII, a epidemia era um modo autônomo, coerente e suficiente de ver a doença. Dá-se o nome de doenças epidêmicas a todas aquelas que atacavam ao mesmo tempo e com características imutáveis. Vocês sabem, no século XVIII, especialmente nas cidades industriais, França, Inglaterra, cólera, tifo, tantas coisas que acometeram naquele momento. O suporte do saber médico não era a percepção da singularidade do doente,
mas a consciência coletiva de todas as informações que se cruzavam, crescendo em uma ramagem complexa e abundante. Durante muito tempo, sem dúvida, a medicina, a experiência médica, soube encontrar entre o saber e o ver um equilíbrio que a protegesse do erro. Já no final do século XVIII, na França, especificamente em 1793, Foucault constata que 200 doentes pobres foram postos na rua para dar lugar a feridos militares. Já ficava configurado naquele contexto um indivíduo que não tinha dinheiro, não tinha direito ao hospital e a tratamento. Os pobres que outrora eram objetos da caridade religiosa católica ou confinados, prostituta, o vagabundo, o menino abandonado, se tornaram agora um problema para os estados modernos. Com a Revolução Francesa e Industrial, os pobres deveriam ser postos agora em liberdade. O ideal da liberdade da Revolução Francesa, livres dos internamentos, que internavam, como eu disse, prostituta, vagabundo, criança. O único que ficaria internado seria um louco, sob os auspícios de um médico que indicaria ao juiz a necessidade do confinamento para a proteção da sociedade. Devido à demanda de charlatões, diz Foucault, da medicina, nasciam espontaneamente organismos de proteção da população contra esses charlatões. Nessa época, em várias cidades, as administrações não esperavam as decisões do Poder Legislativo. Decidiam estabelecer por si mesmas o controle sobre os que pretendessem exercer a medicina. Controle dos que pretendessem exercer a medicina. Criaram comissões formadas por médicos do antigo regime anterior à Revolução Francesa, que deveriam julgar os títulos, o saber e a experiência dos recém-formados. A clínica se tornará então, nesse tempo, momento essencial de coerência científica, utilidade social e pureza política de uma organização médica livre de charlatões. O ensino clínico deveria ser exercido por professores suficientemente remunerados para poderem a eles se dedicarem. Então, já há um status do professor nesse contexto e da sua importância. O hospital já se tornava, nesse contexto, rentável, e a medicina também. A doença era um espetáculo a ser exposto e estudado. O poder médico, nessa época, se instala não como poder tirano, mas como um pai eterno, que vela pelo destino dos seus filhos. O sintoma era a forma como se apresentava a doença, e deixava transparecer a figura invariável, um pouco em recato, visível e invisível da doença. Os sintomas constituíam uma camada primária, indissoluvelmente significante e significativa. É a intervenção de uma consciência, a do médico, que transforma o sintoma em signo, em verdade. E aí o ser, a dimensão ontológica da doença, a essência da doença, aparece. Nasce o discurso-poder da doença. É inteiramente enunciável em sua verdade. Foucault está exatamente fazendo essa arqueologia do saber médico. A clínica abriu um campo específico que se tornou visível para a introdução do domínio patológico de estruturas gramaticais e probabilísticas. Quem domina essas estruturas gramaticais e probabilísticas é essa autoridade, o médico. O olhar da observação, ao mesmo tempo em que observasse, se abstinha de intervir. O olhar era mudo e sem gestos. Na sua temática da clínica, a pureza do olhar estava ligada a certo silêncio que permitia ao médico escutar e que fazia toda a teoria calar ou se esvanecer diante do leito do doente. Na clínica, o que se manifesta é o que se fala. O que se manifesta ao olhar do médico é o que se fala. A experiência interroga, a experiência empírica interroga, especialmente depois a partir do cadáver. A clínica ouve,
Mas a interrogação, nesse primeiro momento, deve se restringir ao vocabulário interior da linguagem, que é a observação facultada. Ou seja, ele deveria estar sob o domínio da linguagem, e essa observação deveria ser orientada por essa linguagem, por essas verdades que apareceram nesse tempo. A clínica é o lugar de encontro do médico com o doente, determinada por 3 momentos. Primeiro, a alternância dos momentos falados e dos momentos percebidos em observação. Segundo, o esforço para definir uma forma estatutária de correlação entre o olhar do médico e a linguagem, as essências, formulada a partir de outras observações. O ideal, terceiro, o ideal de uma descrição, exaustiva. A clínica médica poderia ser considerada tanto como ciência nesse momento, quanto como ensino de medicina. Era preciso embasar as observações nas teorias, mas não interromper as observações para tal. Em 150 anos, diz Foucault, se repetiu que a medicina só poderia ter acesso ao que a fundamentava cientificamente, contornando lentamente e com prudência o obstáculo religioso e moral dos obtusos preconceitos. Qual? A oposição que se fazia à abertura dos cadáveres. Ou seja, se apregou que a medicina não tinha, obviamente, a possibilidade concreta e real por conta desses preconceitos religiosos, metafísicos, enfim, morais, que impediam de abrir o corpo, porque seria um sacrilégio ao corpo sagrado. Nesse sentido, só os corajosos, nessa hipótese, que Foucault questiona, que abririam cadáveres à noite, em cemitérios, ou abririam esses cadáveres clandestinamente, para estudá-los. E aí, os adeptos dessa tese diziam, foi com as luzes da filosofia, e aí, racionalismo e iluminismo, que foi possível lançar um olhar escrutador aos restos inanimados, aqueles despojos antes destinados miseravelmente aos vermes, tornaram-se agora fonte fecunda das mais úteis verdades. Foucault contesta essa visão, dizendo que já no século XVIII, médicos como Morgane e Hunter não tiveram dificuldades de fazer autópsias. Caracterizava esses relatos como falsos. Como se a necessidade dos médicos, reprimida pela igreja, de conhecer o corpo, já não estivesse evidente quando aparecia a preocupação de compreender o vivo. Nessa perspectiva ainda essencialista das doenças, o indivíduo era único, singular, e as patologias também. Mas elas, as patologias, atacavam de formas diversas os tecidos humanos. Elas eram universais, mas elas atacavam de formas diversas os tecidos humanos. De Sidenham a Pinel, a doença se originava e se configurava em uma estrutura geral de racionalidade em que se tratava da natureza e da ordem das coisas, ontologicamente falando. A partir de Bichat, o fenômeno patológico passou a ser percebido tendo a vida como pano de fundo, ligando-se às formas concretas e obrigatórias que ela toma em sua individualidade orgânica. A vida passou a desempenhar na anatomia patológica o papel que a ampla noção de natureza exercia na antiga nosologia das essências universais. O fundamento inesgotável, mas limitado, em que a doença encontrava os recursos ordenados de suas desordens. Cannabis e Pinel viam seus métodos como filosofia realizada. Os anatomopatologistas descobrem no seu método uma não-filosofia. O homem adoece justamente porque pode morrer. A morte, nesse contexto, é a doença tornada possível na vida. A anatomia patológica atenua a importância dos sintomas clínicos
substitui a metodologia do visível, da mera observação a partir de uma nosologia universal. Ela defendia a tese de que a verdade só seria encontrada pela passagem ao inerte, a violência do cadáver recortado agora. O signo não fala mais a linguagem natural da doença, só toma forma e valor no interior das interrogações feitas agora pela investigação médica. Não é mais o que se anuncia espontaneamente da doença, mas o ponto de encontro entre os gestos da pesquisa e o organismo do doente. A medicina do século XIX foi obcecada por esse olho absoluto que cadaverizava a vida e que reencontrava no cadáver a frágil nervura rompida da vida. O método anatomo-clínico integrava a estrutura da doença à constante possibilidade de uma modulação individual. Toda doença passa a ser vista agora sob a ótica individual. E aí há um aparecimento de um sujeito, de um novo sujeito, de uma nova perspectiva do indivíduo. Não se trata mais de correlacionar um setor perceptivo do olhar, a um elemento semântico da linguagem, do discurso nosológico, mas de dirigir a linguagem para a região em que o percebido corre o risco de escapar, em sua singularidade, a forma da palavra e de tornar-se finalmente imperceptível por não poder ser lido. O olhar médico gira em torno de si mesmo e pede à morte contas da vida e da doença. Um recorte fundamental na história da medicina, então, foi a morte e esse olhar anatomo-clínico. A medicina mais que se livrou do medo da morte, a integrou em um conjunto técnico e conceitual. A morte adquiriu suas características específicas e seu valor fundamental de experiência. Assim, o grande corte na história da medicina ocidental data precisamente do momento que a experiência clínica tornou-se agora o olhar anatomo-clínico. No século XVIII, a doença tinha uma essência ordenada, pertencia à natureza, ontologicamente falando, mas sua essência era comprometer a vida natural. Então, era uma contra-natureza. Ela era da ordem natural, mas ao mesmo tempo contra-natural. A morte abandonou, diz Foucault, seu velho céu trágico e tornou-se o núcleo do homem, sua invisível verdade, seu visível segredo. A nova organização do olhar médico de Bichat dizia que o princípio da visibilidade agora era uma regra absoluta. Se os cadáveres nos parecem mudos, dizia ele, é que ignorávamos a arte de interrogá-los. As neuroses e febres essenciais eram consideradas no final do século XVIII e início do século XIX doenças sem lesão orgânica. E aqui ele se estende falando das febres, eu não vou entrar nesse detalhe aqui das febres. Seria necessário então a medicina determinar o órgão que sofre, explicar como o órgão se tornou sofredor, indicar o que era preciso para parar de sofrer, partindo para uma finalização. O espaço da doença é, sem resíduo nem deslizamento, o próprio espaço do organismo. Perceber o mórbido é uma determinada maneira de perceber o corpo. O corpo que, como o Will Boyer disse muito bem, agora é do médico, né, Will? Aqui acabou o tempo da medicina das doenças e começou uma medicina das relações patológicas, estrutura de experiência que dominou o século XIX e até certo ponto o século XX, visto que não sem modificações metodológicas, a medicina dos agentes patológicos nela virá se encaixando. A partir de 1816, com Brossais, o olho do médico pôde se dirigir a um organismo doente
O a priori histórico do olhar médico, aquele universalizante, moderno, completou sua constituição. O momento em que o mal, o contranatural, isto é, a morte, todo o fundo negro da doença, vem à luz, isto é, ao mesmo tempo se ilumina e se suprime como noite no espaço profundo, visível e sólido, fechado, mas acessível do corpo humano. O que era fundamentalmente invisível se oferece subitamente agora a claridade do olhar, em um movimento aparentemente tão simples, tão imediato, que parece a recompensa natural de uma experiência bem realizada. Os médicos finalmente ficaram livres de teorias e de quimeras. Consentiram em abordar o objeto de uma experiência nele mesmo e na pureza de um olhar não prevenido. A medicina moderna foi de total importância a constituição das ciências do homem, da compreensão de um homem, da formação de um tipo de sujeito, da formação de um tipo de indivíduo. Ela diz respeito ao ser do homem como objeto de um saber positivo. Ou seja, nesse contexto do nascimento das ciências sociais, das ciências humanas, da psicologia, a medicina se insere também nessa construção do homem, nesse aparecimento do homem. Então nós temos a possibilidade hoje de pensar novos sujeitos. E a medicina na nossa sociedade continua imbrincada nas relações de poder e na construção das verdades. E ela participa intimamente dessas relações de poder e de construção de saberes na sociedade. E pensar essa medicina e pensar essas relações é algo que cabe a nós, a cada um de nós. E como eu me coloco aqui na condição de quem aprende, não de quem ensina, eu passo a bola para vocês, para a gente conversar sobre essa possibilidade de pensar essas relações de poder, essas construções de subjetividades de sujeitos, nessas teias de poder também permeadas pelas ações médicas da nossa sociedade. Muito obrigado, obrigado pela paciência. Eu compartilho do seu pensamento, que Clarice Lispector diz que se fizéssemos apenas aquilo que entendemos, não avançaríamos um passo. Eu estou aqui, eu não sou filósofa, porém sou filósofa clínica. Fui aluna do Will, colega do Railton, e me sinto muito feliz de estar diante da presença de vocês, com quem eu quero dialogar um pouquinho sobre aquilo que eu entendo, que foi a história da medicina e como hoje nós podemos fazer as pazes com a filosofia. Sempre quando existiram pessoas feridas, doentes, que necessitaram de ajuda, também houveram aqueles que quiseram ajudar. No entanto, os nossos ancestrais mais distantes se usavam muito de magia, de superstição, de tantas alternativas para se cuidar dos doentes. Imagine vocês o que passaram essas pessoas, o que sofreram, as atrocidades. Eu certa vez li um relato de uma francesa que descrevia exatamente o que sentia quando foi feito nela uma mastectomia sem anestesia. É repudiante, é muito triste. E eu acredito que a medicina, ela tem sim um valor enorme no sentido de conhecer e aliviar essas dores físicas também. No entanto, eu quero lembrar aqui com vocês de um filósofo que nós aprendemos desde a universidade, que é Hipócrates, que viveu antes de Cristo, e que ele era médico e filósofo. Medicina e filosofia caminharam juntas, como se para ser médico fosse necessário ser filósofo também.
E Hipócrates, ele fundamentou muito da ciência médica e dos estudos da medicina que até hoje nós guardamos e aprendemos na universidade. Um dos aspectos de um dos fundamentos que ele preconizava, normas que ele estabelecia, ele dizia do cuidar do paciente levando em conta a sua singularidade. Levar em conta não somente a parte afetada, mas o todo. E sempre se guiar pela ética, nunca prejudicando o enfermo. Foi assim que na universidade nós estudamos medicina. Eu e alguns colegas que estão aqui sabem quanto nós aprendemos, pelo menos dentro daquilo que é uma filosofia médica, nós aprendemos a cuidar do paciente com esse zelo. No entanto, nós sabemos que a singularidade é algo que muitas vezes se perde. Por quê? Porque nós começamos a padronizar as pessoas como se a saúde fosse exatamente um padrão universal. E recuperar a saúde é recuperar esse padrão. E aí, nesse aspecto, nós realmente nos perdemos muito, porque existe o conceito saúde, doença, o corpo afligido pela doença ou por uma malformação congênita ou alguma coisa que está fora da normalidade. É como se aquela pessoa fosse aquilo. Ela perde o valor do todo, do conjunto, daquilo que é a sua plenitude e passa a ser, muitas vezes para nós, médicos, aquela doença que ela tem. E assim, nós temos Michel Montaigne, que é um filósofo francês. Ele tem uma frase que eu gosto. Ele diz o seguinte: aqueles a quem chamamos de monstros não são perante Deus, que na grandeza e imensidão do seu trabalho vê o infinito de formas aí contidos. Falando um pouco então dessa polaridade que é a doença, o doente, né, e entre o doente saudável e aquele que não é tão saudável assim. Essa polaridade que muitas vezes nos faz desrespeitar o nosso paciente. Jesus tratou de uma forma muito respeitosa todas essas diversidades humanas, todas essas diferenças e singularidades, porque ele valorizava muito, bastante, aquilo que aquela pessoa era como um todo. Não apenas um detalhe específico de uma deficiência física ou mesmo alguma alteração de personalidade, mas valorizando exatamente aquilo que é mais importante, que é a plenitude, o ser total. No entanto, nós temos também, enquanto estudamos medicina, uma atenção. Nós temos um médico canadense que é famoso e a gente aprendeu na universidade isso, e ele fundamentou a residência médica, e ele dizia o seguinte: vá ao leito do paciente, escute o paciente, ouça o que ele tem a dizer, toque, faça um exame físico o mais perfeito possível. E se você escutar bem o paciente, ele lhe dará o diagnóstico. Então, já pensando nesse aspecto dessa relação médico-paciente de maior proximidade. E é isso que a gente sempre tentou fazer durante a nossa formação médica. No entanto, nós sabemos, como os dois filósofos falaram muito bem, desse distanciamento da visão filosófica e da saúde, do corpo físico, porque a filosofia sempre pensou o ser humano com o seu entorno. O corpo, a alma, a sociedade, a natureza é um conjunto completo. E infelizmente, nesse aspecto, nós temos que concordar
a ciência foi fragmentando o ser humano ao longo do tempo, tornando como se fosse uma máquina que você desmonta e você avalia parte por parte e perde muitas vezes a noção do todo. No entanto, nós temos e sabemos que, percebendo a falência da medicina no sentido de ser cara e muitas vezes ineficaz, em meados do século passado, muitas nações se reuniram para estudar o sistema de saúde dos países, de todos esses países, e formaram um consenso, tiveram um consenso e definiram então que nós teríamos a atenção primária à saúde, que é o que nós chamamos de APS. Que a APS é exatamente isso que foi colocado, é o médico, a atenção primária no sentido de primeira, de o mais importante, que é o médico ir até onde está o doente e ter um contato com todo o seu entorno, com aquilo que ele vivencia, com a sua família, com a associação de bairro, com toda a realidade que ele vivencia naquele local onde ele vive, para que se possa estabelecer então um diálogo e uma possibilidade de que este indivíduo consiga retornar, viver, encontrar na potencialidade que tem dentro dele a capacidade de voltar a ter uma vida tranquila, normal, porque ele vai receber assistência médica onde ele vive, e todos esses valores serão analisados, não somente um aspecto de doença. Então, isso também é o programa de saúde familiar, quando o médico vai até o paciente. Mas eu estou aqui, na verdade, para contar para vocês como é que nós poderíamos fazer com que a medicina voltasse a filosofar, porque nós sabemos que a filosofia, ela pode e deve ser clínica, porque se a filosofia é o embasamento para muitas, considerando que ela faz vários estudos, né, que ela se importa com o que é o ser humano, como ele se sente, a sua condição de vida, se isso é a filosofia, então ela embasa a medicina, a psicologia, e dentro da medicina a psiquiatria. Então a filosofia, ela tem também a possibilidade de cuidar, tem também a possibilidade de aproximar-se daquele indivíduo que precisa de um cuidado e fazer esse papel. Levinas, que é um filósofo francês de família judaica, que é da nossa atualidade, que se inspira então na sabedoria bíblica judaica, ele define: diante do outro, o sujeito se descobre responsável e lhe vem a ideia do infinito, característica própria de um ser transcendente. O infinito é absolutamente outro, é imaginar que esse indivíduo é outro, não sou eu, é distinto de mim e é infinito. Esse infinito que significa transcendência, é alguém que eu posso me aproximar e posso sim ajudar com alteridade. O filósofo brasileiro Lúcio Pachter, nos anos 80, então ele criou a filosofia clínica aqui no Brasil e na Europa. Lúcio Pachter, ele criou um método para possibilitar esta proximidade, este conhecimento do outro, a possibilidade de, nesta aproximação, você, com metodologia, e essa metodologia baseada em filosofias acadêmicas, você ter a condição de retomar, de rever
este indivíduo como um todo, em toda a sua inteireza, em toda a dignidade que ele merece ser visto. E essa metodologia, que é necessário um curso, uma especialização, que é a filosofia clínica, ela é para cuidar, não implica, não pensamos que existe uma patologia, uma doença, e não supervalorizamos a doença. O que valorizamos mesmo é a nossa competência, o nosso cuidado, o nosso olhar generoso para o outro, aproximando do outro, mesmo sendo diferente dele, não necessitando ter afinidade com o outro, mas com a possibilidade, com essa aproximação, conhecendo o outro, permitir que ele encontre um caminho dentro dele mesmo, esse caminho que é o próprio cuidado que ele vai ter com ele. Então, de alguma forma, dentro da medicina, eu já consigo hoje, na minha experiência prática, atuar como filósofa clínica. Ainda não faço filosofia clínica, mas vou dizer para vocês, esta experiência é de toda a minha existência a experiência mais maravilhosa que eu já tive, mais assim que me fez sentir viva, que me fez sentir útil, que me fez sentir realizada. E eu tive contato com coisas que eram profundas dentro de mim, que eu desconhecia, porque ao me aproximar do outro, eu amplio a minha possibilidade de vida, eu amplio todas as condições que eu achava que não era possível, eu consigo me enriquecer com o outro. Então não é apenas aquele com quem eu falo, com quem eu compartilho a vida, nesse diálogo que é a filosofia clínica, não somente o outro cresce, mas eu. E eu gostaria de agora dizer para vocês, de todo o meu coração, nós temos ética médica, não podemos dizer o que se passa com os nossos pacientes. No entanto, nós somos permitidos dizer o que nós vivenciamos como paciente, se não dissermos o nome, se não revelarmos quem é essa pessoa, não existe problema. Então eu vou dizer para vocês, e vou querer que vocês pensem comigo, eu estou terminando, tá? Vou querer que vocês pensem comigo, o que vocês diriam para uma pessoa que diz para você o que uma paciente me disse recentemente: doutor, eu não quero mais viver, eu estou muito deprimida, eu perdi a minha filha, minha única filha, de 18 anos, ela foi para uma festa e voltou dentro do caixão, assim mesmo ela falou, e eu não quero mais viver. Quanto tempo tem que ela perdeu a filha? 4 anos. Falei, mas como você viveu esses 4 anos? Como foi a sua vida? Eu estava conseguindo, porque depois que perdi minha filha, eu me transformei em babá. E eu cuidei de um bebê durante 4 anos, e agora esse bebê foi para os Estados Unidos. Então, mas agora eu não quero mais. Ela tinha uma receita de vários medicamentos prescritos pelo psiquiatra. E eu fiquei observando bem atentamente, ela percebeu no meu olhar, no meu jeito de conduzir, ela percebeu que eu estava prestando atenção, que eu estava atenta e que eu realmente estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Daí eu só disse assim: eu entendo você. Ela olhou para mim: você me entende? Começou a chorar, 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 chorar. E eu vi aquilo, olhei para aquilo, para aquela situação, e eu percebi no olhar dela que é possível um cuidado com alguém quando você se importa, quando você está imbuído de sentimento, de amor, de carinho, de generosidade. É possível que naquele momento, é muito pouco isso, porque isso não é um consultório de filosofia clínica, isso é como médica que eu estou falando, mas é a medicina e a filosofia estando juntas, uma influenciando a outra. E na minha vida prática tem sido transformador para mim, e eu tenho certeza que para os meus pacientes
para as pessoas com quem eu convivo no hospital, para as pessoas que eu posso ensinar um pouco de filosofia. Eu queria só dizer, para terminar, que a filosofia clínica também é uma possibilidade de relacionamento nas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente convive. E eu gostaria muito que deixássemos realmente de intoxicar os nossos pacientes com tantos procedimentos invasivos, com tantas terapias que são agressivas e nocivas, muitas vezes desnecessárias, e atentássemos para aquilo que ele tem de essencial, essa potência de cuidar da humanidade que habita dentro dele. Cada pessoa tem essa potência e eu posso ajudar essa pessoa a desenvolver esse potencial de cuidar dessa humanidade, cuidar-se, curar-se. Nós temos esse potencial de encontrar um caminho, como essa paciente encontrou um caminho, perdeu a filha, se transformou em babá. Isso é na simplicidade dela, a competência que nós temos como ser humano de encontrarmos dentro de nós um caminho para aliviar as nossas dores. E eu termino dizendo que, como Hipócrates diz, eu conservarei imaculada a minha vida e a minha arte como médica, e eu digo para vocês que sem amor nada disso seria possível. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, querida. Me chamo Osana, para quem não me conhece, sou filósofa clínica. Gostaria de parabenizá-los pelo tema. Doutora Denise, parabéns pela sua ponderação, até mesmo pela sua forma de falar, muito meiga. E, Railton, você falou muito bem, gosto muito do Michel Foucault, de uma das obras, História da Loucura, uma excelente obra. Quando ele... Hoje a gente sofre pela nossa legislação, de uma certa forma, porque as pessoas com deficiência mental, houve uma nova mudança, né? Vocês sabem muito bem, que até para serem hospitalizadas, hoje com essa nova mudança, então elas são hospitalizadas sem... Mesmo elas não querendo, a família, por algumas questões que não vai dar para a gente entrar nesse mérito agora, que tem outras pessoas querendo falar, então elas são hospitalizadas de uma forma às vezes não muito ideal. Mas enfim, entre outros parâmetros, o tempo é curto. Então Michel Foucault é muito feliz com essas colocações dele. Então é um livro que acho que todos nós, filósofos e filósofos clínicos, não tem como deixar de ler. Michel Foucault ele é muito, muito interessante nessas questões. O Will também, né, como sempre, o Will é uma pessoa que eu conheço desde o dia, não pode nem falar a época, mas estudamos em 89. E doutora Denise, acho que todo médico, no mínimo, ele tem que assistir tem que assistir ou fazer filosofia clínica, sim. Essa questão, a gente não pode dizer que a medicina está doente, que seria um grande preconceito, até um prejuízo, porque a educação está deseducada, principalmente no nosso país. Porque em Goiânia, passei recentemente por uma péssima experiência, procurando uma escola para o meu filho. Ele estuda em escola cara, bilíngue. Só de eu falar isso, eu já quase falo qual escola. Meu filho tem déficit de atenção e TDAH, é o transtorno bipolar do humor. E passei por inúmeras escolas, vou citar algumas que eu faço questão. Externato São José, Marista, procurando a escola para o meu filho. Do Candário, Goiás. Infelizmente, não tem uma escola preparada em Goiânia para receber uma criança.
que tem essas dificuldades, vamos dizer, problema. E eu lamento ao dizer isso, porque me satisfaz, eu encho a boca ao falar que as escolas públicas hoje são melhores preparadas para receber essas crianças e até mesmo pessoas com deficiência que as escolas particulares. Porque eu nasci cega, estudei em escola pública e naquela época, eu não estou tão velha assim, mas já estou com 4.2, e há uns anos atrás que não tinha sequer um auxílio com informática, que hoje a informática veio para revolucionar a vida de todos, né? Que hoje eu pego no iPhone hoje e passo a mão nele e percebo que hoje eu faço tudo com o iPhone. E na época a gente não fazia, não existia nem só aipim, né? Que é a mandioca, o resto, nada. Então, enfim, gente, é lamentável a gente saber que a medicina ainda está muito doente e a educação está deseducada. Então, nós vamos encerrar por aqui, mas parabéns, doutora Denise. Pena que eu não te conheci, que eu sou filósofa clínica, tive consultório até com o Rio uns meses, mas eu vivo aqui, vivo ali, quase não apareço. Mas prazer a todos, obrigada. Boa noite, eu sou Simone. E vocês me desculpem, eu não tenho a fonte. A revista das últimas semanas, eu não sei se é a Época ou se a Veja, essas revistas semanais, falou sobre o poder dos pacientes hoje. Não sei se alguém viu. O poder dos pacientes hoje com a internet, né? E essa semana, em sala de aula, o professor perguntou: quando você está doente, o que você faz? Você vai no médico? Você faz o quê? E numa pequena amostra, mas unanimidade foi: eu vou ao Google. Quando eu estou doente, eu vou ao Google. Então, isso eu vi que essa questão da informática, tecnologia, que a Osana falou agora, a questão do celular, de tudo, está mudando as relações. O que o Railton falou bastante sobre relações sociais, sobre relações de poder, isso muda muito. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, querida. Aproveitando mais uma questão e a gente discute todos esses, pode ser? Sim. Bom, meu nome é Sandro. Eu acho que, por ser até um amigo já da professora Denise, né, eu sou um desafortunado. Em verdade, não é bem fazer uma pergunta, eu vou só fazer um colóquio. Eu conheço a Denise como amigo também, pessoal, há um certo tempo, né? Eu tenho tido a honra de estar na mesma mesa com o professor Will, fazendo filosofia clínica, e eu noto ela que, como médica, ela deixou de fazer uma coisa que todos os médicos faziam: tratar o paciente como CID, como patologia. Resumindo, no que do assunto a gente pode falar que a medicina, se ela tem cura, é um exemplo. Porque, quando deu conta, no decorrer do estudo dela com a gente mesmo, eu vendo ela como pessoa, tanto na sua sensibilidade como também no seu individualismo, com uma evolução póstuma, prática e exemplificada da medicina no seu contexto. Tá? Não é pergunta, só um agradecimento. Muito obrigado. Queridos, algumas rápidas observações. Eu, pessoalmente, gostaria, Rosana, de dizer a você, como você sabe bem, o termo deficiente passou por e continua por redefinições, né? Por um tempo elaborou-se como uma coisa a ser portador dela, e depois permaneceu, malgrado ainda a discussão permanecer ativa, a ideia de deficiência. Mas se deficiente, deficiente de algo, né? Ou do normal, ou de outro tema que é a perfeição. E não apenas deficiente como totalidade, mas deficiente na intensidade. Portanto, aquele que pouco enxerga eu que uso óculos, por exemplo, seria um deficiente em graus de intensidade. E assim, se pensarmos no mito da perfeição ou da normalidade, da cobrança de ajustamento aos padrões de controle, e esses controles servirem politicamente a um estatuto de obediência, especialmente de consumo, o louco é aquele que rasga dinheiro. Basicamente aquele que não consome ou não produz
E é nesse sentido, e não apenas de uma maneira irresponsável, pandemônica, que eu quero colocar a ideia de que a medicina trabalha com um conceito filosófico de perfeição que está comprometido em sua época, não de qualquer maneira, nem todos, mas em facções específicas e pontuais, há um condicionamento da saúde para a produção. Por que sermos saudáveis? Quer dizer, por que eu não tenho direito a ficar deprimido? Por que eu tenho, quando chego em casa, fico triste, logo alguém quer me corrigir? Sorria, fique bem. Por que tenho que ficar bem? Por que essa necessidade urgente, massiva e obrigatória de antidepressivos para que o bem-estar me ponha a produzir ao trabalho e também a consumir? Quer dizer, essa ideia da deficiência que, por exemplo, é dito daquele que rasga o dinheiro ou que, por falta de visão do nervo óptico, pode não produzir eficientemente, mas não é dito que aquele que tem deficiência moral, se estamos falando de humanidade, e por moral comportamento, não é tido como deficiente se ele tem uma alta capacidade de ganhar dinheiro. Por que vamos dizer que o autista, e é claro, de autista para autista, falando grosso modo de características comuns, não é tido como um deficiente de compaixão, de emoção? Incrível, porque não se falam que homens de grande intelectualidade cognitiva não sejam deficientes de compaixão, mas se fala que o autista é deficiente intelectual. Quer dizer, o parâmetro me parece ser este: produtividade e consumo. É nesse aspecto que eu coloco, você está muito bem colocada usando na sua observação, que eu cito também um caso que eu atendi em consultório como filósofo clínico, terapeuta, de um senhor que vinha com problemas de uma, aspas, deficiência auditiva. Precisava usar um aparelho para ouvir melhor, e acontece que quando ele estaria funcionando adequadamente com o aparelho, ouvindo bem, ele tinha problemas em casa, porque ouvia as reclamações que eram feitas contra ele pelos filhos e netos. Então um dia ele decidiu que ficar deficiente, ou seja, não ouvir, era maravilhoso. Ele poderia ter paz de espírito, um conceito de saúde vindo da deficiência. Então, aquele que falava o mal sobre o outro e da própria família não era deficiente. Bom, nesse sentido, a deficiência existe, mas ela tem que ser refeita e recolocada pessoa a pessoa, contexto a contexto. E existe sim déficit de atenção, existem doenças. Vamos retirar isso. Só que toda taxonomia, toda taxologia, toda definição é apenas e não pode ultrapassar o convite à subjetividade, o convite ao diálogo. Aquele que substitui o diálogo como diagnóstico, ele não só não pratica a medicina, como eu disse, como ele é ético. Ora, essencialmente deveria ser recuperado já a partir desses grandes filósofos, e todos eles médicos aqui citados, como Michel Foucault, também filho de médico, é que só pode ser bom médico quem for bom filósofo, não no sentido acadêmico, mas no sentido da responsabilidade social, conceitual diante do outro. Diante do outro é obrigatório ter conhecimento, não informação. Conhecer o outro significa ouvi-lo, porque só quem pode falar dele como fonte de si mesmo é o fenômeno inadiável, inalienável da vida. E ninguém pode dar vida ao outro, mas reconhecer e garantir e cuidá-la. O Google é um ser vivo, Simão. É um ser vivo. Google é a voz da coletividade imbricada, interagida na chamada teoria geral de sistemas. Implica naquela quinto paradigma de corpo. Quinto paradigma de que o corpo não é mais o limite aristotélico, pele adentro. Corpo é toda a interação cujo sentido de vida, não apenas no sentido socrático e também cristão, que depois do corpo ou antes do corpo eu viverei em minha alma. Não, eu vivo já depois da pele e antes da pele, espiritualmente, como um conceito amplo de rede social.
ou seja, perde o conceito do pronome exclusivamente pessoal para dizer eu vivo. O eu, em bom português, deve ser filosoficamente conjugado como nós vivemos. Em mim, nós vivemos em você, nós vivemos em relações de cumplicidade, em relações de responsabilidade. E como o Sandro coloca a questão para a professora e filósofa clínica, médica Denise, eu deixo a ela um comentário melhor sobre isso. Mas obrigado a vocês. Rosana, minha querida amiga, tudo bem? Essa questão, ou essas questões que você traz, me remeteram aqui, você fixou bastante na história da loucura, né? Até rascou em algumas coisas aqui, quando o Foucault começa lá, final do século XV, falando lá das naus dos loucos, né? Os loucos eram colocados em naus e eram expulsos, em barcos, em naus, né? Expulsos. E depois o Foucault, estudando o Erasmo de Roterdã, vai entender a loucura naquele paradigma como uma expressão, uma forma de expressão da racionalidade em delírio, né? E até que a loucura, com o passar do tempo, passa a ser separada dos outros delírios, e essa loucura, obviamente, passa a ser vista como doença, não é? Agora a ser tratada, e o doente a ser confinado, mas agora numa perspectiva de tratamento e tudo mais. É interessante dentro desse raciocínio aqui, como é o processo de fato da exclusão, né? Antes se confinava lá, aqui ó, a prostituta, o delinquente, o sodomista, né? O sodomista, o homossexual, a criança órfã, né? O leproso, com o fim dessa ideia de confinar o leproso, com a compreensão melhor do que era a lepra, né? Passou-se a estabelecer a ideia de normalidade, a normalidade de confinar o louco. Então, na nossa sociedade, a gente fica observando uma sociedade capitalista que exclui, como o Will disse muito bem aqui, aquele que não é produtivo, né? Aquele que não é produtivo. E no caso do deficiente, o deficiente, o visto, pelo menos por um olhar de senso comum, como anormal, como estranho, como esquisito, como não produtivo, continua sendo excluído, né? Porque ele não produz. Na época, o Foucault diz, com a modernidade foi necessário parar de confinar, porque agora os pobres não podiam ser mais confinados objeto da caridade. Os pobres tinham que ser incluídos na indústria para serem mão de obra da indústria, né? Nessa perspectiva. Então, a modernidade industrial capitalista, ela faz exatamente isso. Ela deixa as pessoas à sua sorte. Quem não tem condições, obviamente, se incluir no processo produtivo, quem ela considera que não tem condições de se incluir no processo produtivo, passa a ser excluído. É terrível isso aí. E essa é a lógica que, inclusive, o Gilles Deleuze coloca para nós, né? Ele disse, Foucault foi o filósofo que nos ajudou a entender bem as sociedades disciplinares, século XVIII, XIX, início do século XX. Mas o Deleuze coloca que nós estamos num outro paradigma de sociedade, né? Que é a sociedade do controle. Nós somos controlados agora pelo mercado, somos controlados pelo cartão de crédito, somos controlados pelo endividamento, né? Diz, não somos mais confinados, somos endividados, né? E aí, nesse sentido, a disciplina dá lugar a uma espécie de controle. E aí, esse controle é um controle também excludente. Com relação ao poder do médico, é interessante observar isso aí, porque essas relações de poder são o poder do médico, o poder do paciente, né? Você coloca o poder do paciente através da internet, do Google, bem nessa perspectiva do Deleuze mesmo, né? É como, por exemplo, o poder do professor numa sociedade disciplinar. O poder do professor era palpável, a pessoa podia até castigar fisicamente, havia um poder claro ali na fabricação desse tipo de sujeito, né? O aluno, né? Mas, obviamente, ele também tinha poder, porque ele era sujeito, apesar de sujeitado. Então, o paciente hoje, num paradigma novo, é um cliente, né? Então, como cliente, ele também sujeita, né? A relação é relação, muitas vezes, comercial. E nesse tipo de relação comercial, você vê o empoderamento do cliente, do paciente cliente, do aluno cliente, né? Então,
esse modelo, essa perspectiva de sociedade que a gente está vivendo. Mas eu acho que a Denise pode falar melhor sobre o Dr. Google aqui, né? Rosana, a medicina orgânica, que estuda as doenças físicas, ela acabou se estendendo como forma metodológica para a medicina que também estuda a mente, os distúrbios do comportamento, da personalidade. E há um risco muito grande de confusões, e essas confusões se dão porque não existe uma forma precisa de você dizer que uma criança, como você disse do seu filho, deixa de ter um comportamento considerado normal para ter um comportamento mórbido, patológico, que a gente considera que precisa ser tratado com medicação. Eu quero falar isso porque, de fato, esse é um grande risco e a gente pode incorrer num erro muito grave com a criança quando a gente medica sem necessariamente ter antes disso experimentado a possibilidade dessa criança ter outras alternativas para se cuidar, atividade física, algumas outras coisas que ela pode expressar essa hiperatividade, porque hoje grande parte das crianças são hiperativas, porque vivem num lugar fechado, vivem dentro de suas casas, apartamentos, então elas vivem em uma situação que não é como a gente vivia, solto, na praça, correndo. Então elas ficam hiperativas, mas como forma reacional a uma circunstância de vida, a uma condição que é imposta sobre ela. Então, esse cuidado mesmo de se proteger nessa possibilidade, às vezes, de não rotular o seu filho, não usar essa expressão como se isso fosse já uma sentença. Provavelmente isso é dinâmico, isso pode mudar com o passar do tempo e não há necessidade muitas vezes de você expressar isso numa escola quando você for matricular o seu filho. Com relação ao Dr. Google, de fato, do ponto de vista prático, porque já foi abordado os outros aspectos, mas assim, a grande questão do Google hoje, e a gente tem esse reflexo no consultório, é que, infelizmente, as fontes que tem no Google não são seguras. E, de fato, eu falo para os meus pacientes que eles estão especializados em determinadas doenças, aquelas que eles preveem que seus filhos vão ter. Não é a doença que eles têm ainda. É uma que possivelmente eles podem ter no futuro. Então, se você tem uma suspeita de uma patologia, os pacientes já vão lá, passam a noite inteira no Google, literalmente a noite inteira. Entram em depressão, porque de fato as fontes de informação que existem lá não são garantidas, tem coisas absurdas, escalabrosas. Eu não aconselho ninguém a fazer pesquisa no Google. Nós médicos, quando queremos uma pesquisa segura, vamos no Medline, que é uma fonte segura que nós sabemos quem está dizendo. São pesquisas confiáveis. Então a gente tem essa observação. Com relação ao que o Sandro falou a meu respeito, na verdade eu não acho que eu escolhi ser médica nem filósofa. Eu acho que eu já nasci assim. Eu entendo que eu fui escolhida e Deus me capacitou para isso, mas eu entendo que a sensibilidade que eu tenho com os meus pacientes faz toda a diferença. Eu choro na frente deles, literalmente. Essa paciente que eu contei para vocês, eu chorei. Eu comecei a chorar, pensei, não posso chorar. Depois eu pensei, posso chorar, porque é muito triste, é muito doído, é uma dor profunda. E essa dor mexe com as minhas também. Então, quem de nós não tivemos perdas ou vivências dramáticas ou abandonos? E quando você vê um paciente assim sofrendo na tua frente, tem um limite. Então, é a minha sensibilidade, Sandro, e a compaixão que eu tenho para com os meus pacientes, que eu defino como um sentimento que quer aliviar a dor, com generosidade, com ética, mas assim, muitas vezes, igual eu comentei com a minha amiga hoje, uma paciente chegou para mim e disse, doutora, posso te dar um beijo? E o meu chefe foi passando e viu aquele beijo.
E lá é tudo muito sério, você tem que tratar o paciente com muita distância. Então eu fico imaginando assim, eles devem pensar que eu estou em outro planeta. Mas eu não me preocupo muito, porque a filosofia clínica é que me conduz agora. E eu me sinto muito feliz como filósofa clínica, muito feliz mesmo. Eu encontrei um caminho de fazer aquilo que eu sempre sonhei, que é de tratar as pessoas com muita dedicação, com muito carinho. E isso reflete no que elas respondem para mim. Porque quando as pessoas olham e sentem que você está ali, que você ama, que o teu olhar é um olhar de amor, isso já é grande parte do cuidado que você tem com o seu paciente. Obrigada, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, alguma questão? Sim? Por gentileza. O microfone. Alô, do som, ok. Mais duas observações? Boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Milka, eu sou assistente social. Eu queria, não sei nem se é fazer uma pergunta, fazer uma consideração, mais como paciente do que como uma observadora da filosofia, né? Que eu percebo, eu sou funcionária da saúde também, viu, gente? Então, o que eu percebo muito na questão da medicina é a falta do olhar mais voltado para o ser de uma forma como um todo, né? Parece que a medicina foi se fragmentando, que você sente uma dor, você pensa assim, qual caixinha eu tenho que me encaixar? Será que é nessa caixinha, nessa caixinha? Aí você fica tentando ver que sintoma que é esse que eu estou sentindo, né? Então, assim, esse olhar mais integral da saúde, que eu acho que ele falta muito. E falta muito também, que eu percebo, no especial nos médicos, é o ouvir, o perceber, é uma pressa, né, uma correria, a forma, o comportamento, assim, de como se relaciona com o outro que está ali, à mercê do conhecimento dele, né, é uma forma muito, às vezes até desrespeitosa, né, pelo momento que a pessoa está vivendo e tudo. E eu, para dar um exemplo, eu cheguei num hospital aqui de Goiânia com o meu filho, com a garganta inflamada, muito inflamada. E eu falei para ele, meu filho está com a garganta inflamada. Ele falou, teve febre? Eu falei, não, o meu filho não faz febre. Se ele não faz febre é porque ele nunca teve uma garganta inflamada, porque toda garganta inflamada faz febre. Aí eu falei para ele, doutor, mas meu filho tem um problema, ele não faz febre. E a sensação que eu tinha é que ele achou que eu estava mentindo, né? Então, assim, é esse olhar de perceber a diferença, que é muito que a filosofia clínica fala dessa questão de cada ser é único, individual, né? E de perceber isso, porque aí deve ser por isso que existe uma associação de doenças raras, né? Porque até você convencer o médico que seu filho tem uma coisa que eles ainda não catalogaram. Então, assim, uma viagem, né? É essa questão que eu acho que falta, né? E a outra questão que eu acho que você falou da questão do PSF, e eu acho que realmente um PSF que funcione bem, uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que ele é um ganho para a sociedade em custo, em rapidez, em agilidade e na saúde básica. Você atuar na doença antes que ela evolua, você fazer a prevenção, você educar essa população, eu acho que isso aí, a gente tem que avançar muito ainda nisso, ainda é muito incípido, né, essa atuação. E eu acho que se a gente conseguir avançar nesses pontos, né, acho que a gente ganha muito com a saúde. Obrigado, querida. Rosana.
Eu pedi para falar mais um instantinho, eu vou resumir, que eu olhei a hora aqui, que ainda bem que existem excelentes mentes no mundo, em diversos países. Saímos esses dias em 3, Simone, essa amiga aqui do lado direito, que também é filósofa clínica, e outro amigo. Nós saímos de mochila, fomos conhecer o Instituto Getsunderheit, que é o Instituto do Pat Adams. Fiquei apaixonada também, doutora Denise, de saber que o Pat, que é um médico também, e tem uma instituição daquela, e que prima também as pessoas doentes, que ele tem, né, faz aquele show, o Cloud Trip, e que faz as pessoas sorrirem. Que tem outro estilo também, né, que consegue ver a vida diferente. E que lugar é aquele? Ficamos apaixonadas. Eu falo por mim e pela Simone também, que uma instituição de 34 anos, e que a gente chega lá, é tudo em comum, tudo comunitário. Todos fazem alimento, todos limpam, todos... Enfim, lugar maravilhoso. Só fiquei triste por uma questão. É um local de 34 anos e eu fui a primeira deficiente visual a visitar a instituição. Então eu fui a primeira a ter interesse de ir naquele local. Mas fui extremamente bem recebida, sem dúvida, né? Participei das atividades, fiquei apaixonada. Então, é muito bom saber que em todas as profissões existem as pessoas que fazem a diferença. Então, que todos também conheçam, gente, o PET, e que façam, onde ele estiver, que vocês também conheçam o trabalho dele. Vale muito a pena. E façam também inscrição no site, vão até lá, vale a pena, tá? Muito obrigada. Qual é a sua especialidade? Isso. Eu sou gastropediatra. É o quê? Eu sou pediatra, cuido de criança. Pediatra? Só que eu faço a área de gastropediatria. Eu cuido do aparelho digestivo das crianças. E do estômago, intestino de criança, tá bom? Obrigada. E também eu sou perita médica, eu faço perícia do INSS, eu trabalho em São Paulo, onde eu tenho esses pacientes que estão me referindo, que são todos. Obrigada. Obrigado.